irmãos, paz do Senhor. Irmãos, o Senhor colocou em meu coração para que a gente possa fazer uma oração essa tarde. Hoje é dia 9 de julho, né, de 2025. O ano está correndo, né, irmãos? Parece que quando passa do mês de junho, vai mais rápido ainda, né? Daqui a pouco já é o final do ano, né? Já é um outro ano, né? Tudo para a glória do Senhor, né, irmãos? É Ele que nos sustenta. Ele que, aleluia, que é o dono dos nossos dias, né? Que muitas das vezes prolonga nossos dias, perdão, por meio da misericórdia dele, né, irmãos? Porque muitas das vezes, aleluia, andamos em caminhos aí errados, aleluia. Andamos por caminhos aí, aleluia, errantes, né, irmãos? Aleluia, caminhos tortos, tortuosos, né? Caminhos que nós escolhemos, que confiamos em nosso coração e trilhamos, irmãos. Aleluia, que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui, né, para levar esse vídeo ao coração do irmão, né? Que o Senhor leve esse vídeo ao coração da pessoa certa, que muitas das vezes o irmão ou a irmã pode estar aí passando pela mesma situação que eu, né? Que andou aí, né, segundo o seu próprio coração, confiando no próprio coração, confiando no homem. Aleluia, né? Porque está na palavra do Senhor, né? Maldito é o homem que confia no homem, né? Maldito é o homem que confia no seu próprio coração. Muitas das vezes escolhemos caminhos, irmãos, que nos parecem bons, mas é cheio de armadilha, né? É uma cilada de Satanás. O diabo, aleluia, né? Ele se disfarça de luz, aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós conhecemos, aleluia, glória a Deus, o lobo, né? É vestido de cordeiro, aleluia, né? Conhecemos o lobo vestido de cordeiro, né, irmãos? Aleluia, que o Senhor repreenda toda a retaliação do inimigo. Aleluia. E muitas das vezes, né, irmãos, nós acabamos, aleluia, se deparando aí com pessoas, aleluia. Muitas das vezes, né, irmãos, não é que a pessoa seja ruim, né, não é que a pessoa seja, né, má, né, mas se a pessoa aí estiver num caminho errado, insistindo nesse caminho errado, e a gente, né, muitas das vezes entramos no caminho dessa pessoa, né, e achamos que é uma boa amizade, é uma boa pessoa para ser nosso companheiro, né, companheira, aleluia, né, e muitas das vezes é uma cilada do inimigo, é uma armadilha do inimigo, né, e muitas das vezes, irmãos, há situações que a gente acaba entrando também em situações aí que hoje em dia, né, a gente sabe que isso sempre existiu, mas hoje em dia o inimigo não está brincando, né, de ser inimigo, né, até porque o tempo cada vez mais próximo da vinda do nosso Senhor, né, está utilizando aí de pessoas, né, utilizando, né, e abusando, né, de tanto usar, né, as pessoas que dão brecha para ele, né, que dão lugar para ele. Há casos de pessoas também que são perversas, irmãos. Aleluia, né? Há casos de pessoas oprimidas, sim, mas há casos também de pessoas perversas. Mas independente do caso, né, só o que liberta, né, que salva é Cristo. Né? Não adianta nada, irmãos, nós não podemos nos colocar no lugar de vítimas para sempre. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Por mais que nós já, mas poxa, eu sou uma boa pessoa. Mas por mais que o irmão seja uma boa pessoa, seja uma pessoa oprimida aí pelo inimigo, porque tá no mundo aí, né, assim buscar a presença do Senhor, irmão, esse papel de vítima não cola. Jesus já morreu por mim, já morreu por você, já morreu por todos nós. Então não adianta a gente se colocar em situação, em lugar de vítima, porque senão, irmãos, o caminho é largo, né? E a gente acaba correndo o risco de perder nossa salvação, né? Por não querer a Cristo, por não entrar na posição, né? Se coloca numa posição de ir para o mesmo caminho que os perversos, o diabo e seus anjos vai, né? Porque há pessoas perversas sim, né? Há pessoas, irmãos, que a essência, a natureza é má, né? Isso é bíblico, né? Que há pessoas aí, aleluia, que o Senhor fala, né? O vaso de ira, né? Mas isso aí é algo que pertence ao Senhor, né? Porque o Senhor deixa bem claro na palavra dele a chuva cai sobre os justos e injustos, que o Senhor, aleluia,
né? O Senhor, glória a Deus, o Senhor morreu por todos, né? A oportunidade é de todos, né? E a palavra do Senhor não volta vazia, né? Mas há situações que a pessoa, irmãos, independente de ser perversa, independente de ser uma pessoa oprimida, há situações que o inimigo aí está utilizando da mente da pessoa para ser um psicopata, né? Tá utilizando aí da vida da pessoa para ser um narcisista. Aleluia, tem muita moda de narcisista, né, irmãos? Qualquer coisinha é narcisismo. Aleluia. Mas é porque hoje em dia é falado, mas sempre existiu, né? Hoje em dia é falado, né, irmãos? E muitas, né, homens, né, e mulheres já passaram por essa situação de estar na mão de uma pessoa, irmãos, aleluia, que uma hora está uma maravilha, outra hora se vira contra o irmão, se vira contra a irmã, aleluia, né? E faz aí da vida do irmão ali o quê? Altos e baixos, né? Onde uma hora tá tudo bem, outra hora muda, né? E o irmão e a irmã tem que ficar pisando em ovos, né? Isso é situação de amizade também, até mesmo de parentesco, irmãos. Há parentes que a gente tem que se apartar. Mas é meu sangue, mas tem que se apartar, irmãos. Aleluia. Porque quem é transformador, quem é libertador é Cristo, né? E a pessoa tem que querer. Né? Muitas das vezes o Senhor, aleluia, tem pressa no chamado do irmão, no propósito de vida que tem na vida do irmão. Tem uma família para dar para o irmão e aquela pessoa ali está com uma pedra de tropeço. Né? Aquela pessoa ali não vai, aleluia, não vai somar, pelo contrário, vai tirar. E muitas das vezes vai tirar a vida do irmão, se o irmão e irmã insistir no caminho ali, aleluia, segundo o coração dele. Então, muitas das vezes, né, a gente aí, quando a gente está fora da presença do Senhor, essa é a verdade, né? Que a gente está aí seguindo o nosso próprio caminho, né? Que a gente está fazendo nossas próprias escolhas. É um prato cheio para o inimigo enviar os pratos dele. E ele não vai enviar pratinho, né, irmãos? Ele sabe que o irmão, a irmã é a escolha do Senhor. Ele vai enviar pratos dele mesmo. Pessoas aí psicopatas, né? Pessoas aí narcisistas, pessoas aí com transtornos, né? Há situações, irmãos, há exceções sim, que o Senhor, aleluia, até coloca uma pessoa assim, digamos, problemática na vida do irmão e da irmã, aleluia, mas já com propósito de libertação ali, aleluia, né? Porque há guerras que o Senhor, desde a palavra nós podemos, irmãos, aleluia, é da palavra isso, não é das minhas palavras, é da palavra do Senhor. A gente vê que desde sempre o Senhor falava, entra na guerra, não entra nessa guerra. Estou contigo nessa guerra, não estou contigo nessa guerra. O povo de Israel é guiado. Aleluia. Quando o povo de Israel, aleluia, foi liberto, né, do Egito, glória a Deus, aleluia, e andou pelo aquele deserto, o povo queria ir para um lado que era mais fácil, o caminho mais fácil, pela Filisteia. Só que o Senhor falou o quê? Não. O Senhor viu que o povo ia perder, que o povo não ia aguentar, né? O Senhor fez o povo ir para o caminho mais difícil, que era a terra prometida, Canaã. O que isso nos leva a entender através da palavra do Senhor? Que não era para o povo entrar em conflito com Filisteia. O Senhor não ia entregar Filisteia para o povo dele. Se o povo insistisse, ia quebrar a cara. O Senhor estava prometendo o quê? Canaã, que até hoje é o que? Israel. Né? O Senhor cumpriu com a palavra dele. Por quê? Porque em Canaã ia haveria libertação. O deserto foi o caminho para a libertação. Eles foram libertos, passaram pelo processo do deserto para chegar, aleluia, em Canaã e ali ser concluído, ali a libertação do povo, né? O lugar do povo era um lugar, um lar para o povo, Canaã. Filisteia não ia ser um lar para o povo, tampouco o Egito, né? Então o Senhor sabe, aleluia, nos colocar, aleluia, no lugar certo. Né? Ele sabe encaixar a peça que falta, né? Ele sabe aonde que nós vamos ter um lugar para chamar de lar, aleluia, né? E o Senhor, aleluia, não tinha nada com os filisteus, no caso, né? Tanto que nós sabemos que até hoje, né, Israel, né, tem conflito, né, com hoje a Filisteia, né, representa o que? A Palestina. Até hoje eles têm conflito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, aleluia, que o Senhor não tinha, aleluia, a Filisteia como caminho para Israel. Se Israel insistisse,
Ia ser por livre, espontânea vontade deles, de escolha deles, aleluia, porque tinha ali Deus para orientá-los. Já não era, eu até ouso dizer, irmãos, que não era já um prato do inimigo. Se Israel insistisse por Filisteia e Deus avisando que não era o caminho, e Israel entrasse, já era uma escolha do próprio povo do Senhor. Entendeu? Eles iam entrar ali por conta própria. Não é nem poder botar a culpa no inimigo nesse caso. Então, o que o Senhor coloca em meu coração, irmãos, aleluia, da gente sempre, aleluia, abrir os nossos olhos para fazer a vontade de Deus, né? Entrar no caminho de Deus. Que a gente olha assim, engraçado, quando é Deus nos direcionando, a gente questiona como o povo de Israel. Nossa, mas que caminho difícil, de que caminho impossível, onde tem um mar para eu passar, como é que eu vou passar com esse mar aqui na minha frente? Aleluia, mas quem abre o mar? Quem faz o milagre? Quem entra com o impossível? É o nosso Deus, irmãos. Aleluia. É Ele que entra com o impossível. É Ele que entra com a cura. É Ele que entra com a provisão. É Ele que entra com a libertação. Aleluia. É Ele que faz o impossível. É Ele, aleluia, que aniquila os egípcios de nossa vida. É Ele, aleluia, que nos faz entender que nem tudo que aparenta ser bom, na verdade é. Porque, esse caminho aqui é mais fácil, me parece melhor, é mais fácil. Aí, lá na frente, era uma outra armadilha, né? Ou seja, o povo tinha escapado da morte, né? E o inimigo ali, né? Tem esse caminho aqui mais fácil, mas aí, como eu disse, o povo já estava sendo orientado por Deus, aleluia. Se fosse, já não ia ser uma armadilha direta do inimigo, ia ser algo que indireto, aleluia. Então, o que o Senhor está colocando em meu coração? Que nós não somos mais cegos, né? Quando a gente era ignorante na palavra, irmãos, aleluia, a gente acabava caindo com muita facilidade nas armadilhas do inimigo. Mas hoje, como a gente busca intimidade, o Senhor está nos orientando. Então a gente só vai para o caminho errado se a gente quiser. Aleluia, porque Ele está nos orientando. Aleluia, ao caminho dele. Por mais que os nossos olhos pareçam ser difícil e o outro parece ser fácil. Aleluia. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aleluia. Um exemplo, irmãos. Eu não vou ter a fulana como amiga, não, porque a fulana é muito fechada, a fulana é na dela. Mas o Senhor fala, não, essa aí vai ser uma amiga verdadeira. Essa aí, aleluia, você vai poder contar com ela nos bons e maus momentos. Aleluia. Aí, só que aí a irmã, né, o irmão, a irmã, digamos a irmã, vamos usar isso como exemplo. Não, você é amiga da cicrana, porque a cicrana, aleluia, ela é uma pessoa ali, extrovertida, pra cima, mas o Senhor conhece o coração da fulana. Ele sabe que ela não é tão sincera assim. E assim, quando ela tiver uma oportunidade, vai dar uma rasteira, né? Mas o que? Me pareceu ser mais fácil eu me dar com fulana porque eu me identifico com ela, então a gente vai dar certo. E com a outra que é mais fechada, parece ser um caminho difícil, mas é um caminho difícil, aleluia, que leva o que? A terra prometida. O que é? No caso, aí é uma amizade verdadeira, né, irmãos? Quem não quer ter um amigo verdadeiro? Mas quer julgar, aleluia, a irmã, né, nesse caso desse exemplo, porque é mais fechada, aleluia. Então, tedioso ser sua amiga, né? Não leva em consideração que é Deus ali orientando. Aleluia. Deus revela o culto escondido através da vida dele. Né? Quantas vezes olham para a gente, né, irmãos, e fazem pouco caso. E perdem uma grande promessa, né? Que é um amigo verdadeiro. Porque um amigo verdadeiro também é promessa, irmãos. Aleluia, né? Mas, para a glória dele, aleluia, né? Que também quem esteja buscando aí um relacionamento, né? Aleluia, também vou dar esse exemplo, né? Aí olha ali, o fulaninho é mais carinhoso, o fulaninho, poxa, beija melhor, né? Né, irmãos? Não que eu tô orientando o irmão e a irmã a sair beijando por aí, não, tá? Tô dando só exemplo. O fulano, sei lá, é menos tímido, né? Então o relacionamento flui mais. O ciclano que Deus está mandando eu insistir, né? Que Deus está falando que está trabalhando,
é muito fechado e fica cada vez mais fechado, não quer beijar, né, irmãos? Estou dando exemplo de mim, não estou incentivando ninguém a beijar, eu só estou dando exemplo, né, porque eu sei, né, da situação, né, como a gente é cristão, a gente não pode sair beijando por aí todo mundo, né, eu sei né, que nós somos, quanto mais dado, mais cobrado, né, irmãos, dependendo aí da situação do irmão, né, cada um dentro do seu chamado, dentro daquilo que o Senhor está orientando. Mas óbvio que viver em prostituição não é de Deus, né, irmãos? Né? E a gente sabe o que pode levar um beijo, né? Então vamos só entender que é um exemplo. Mas mal manda mensagem, mas o Senhor está ali, o Senhor conhece o coração daquele que pode muito bem estar usando aí a irmã, né, o irmão, como uma distração, e o outro ali que é mais fechado, mais reservado, é porque é uma pessoa machucada, né, que muitas das vezes tem medo, aleluia, de abrir o coração e quebrar a cara novamente. Então, está entendendo que os dois exemplos, aleluia, nos remete à vontade do Senhor, aleluia, que sempre quando a gente olha com os nossos olhos, muitas das coisas, aquilo que nos aparenta ser bom, não é, né? E aquilo que o Senhor nos mostra, aleluia, tem todas aquelas dificuldades, mas é o que Ele está nos proporcionando, ou seja, é Ele que vai abrir o mar para nós passarmos, é Ele que vai retirar as dificuldades. O outro lado, Ele não vai se responsabilizar, aleluia. Por quê? Porque o Senhor sonda corações e intenções. Às vezes aquela sua amiga mais extrovertida, como eu disse anteriormente, só está esperando uma oportunidade, né, para dar uma apunhalada nas costas, porque às vezes já é a natureza da pessoa, às vezes já é uma armadilha do inimigo lá na frente, né? Quando aquela pessoa, aleluia, finge ser o que não é, né? Isso é bem, aleluia, é provável que o inimigo vai usar contra o irmão ou a irmã, né? A questão de relacionamento também. Às vezes aquele homem, aquela mulher aparenta ser maravilhoso, aleluia, aparenta ser a melhor coisa que surgiu na vida do irmão ou da irmã. Mas o Senhor sabe as intenções daquela pessoa. Às vezes é só para passar o tempo, aleluia, ou então para sondar o que o irmão ou a irmã tem para proporcionar, aleluia, que isso é independente de gênero. Homens também estão, né? Não são todos, mas muitos estão buscando seus interesses, né? A gente sabe que tem homens aí, aleluia, aproveitadores, né? Assim como tem mulheres também aproveitadores, né? Aproveitadoras, né? Que só está com uma pessoa por questões, né? De o que eu vou tirar proveito com isso, mas isso é independente de gênero, eu posso afirmar isso, né? Isso é o caráter da pessoa e há, né, situações aí, como eu disse anteriormente, de amizades. Então, por isso, quando a gente está, aleluia, buscando o Senhor, quando a gente busca a revelação, quando a gente busca a interpretação da revelação, tudo em Deus, aleluia, né, buscando aí consagração para que o Senhor repreenda tudo aquilo que não provém dele, aleluia, né, todo espírito do engano, né, que a gente esteja vigilante para que tudo venha do alto, aleluia. O Senhor nos orienta qual é o caminho dele. Em vez da gente olhar a dificuldade, a gente fala, Senhor, tem um mar aí na minha frente, aleluia. Senhor, ela é muito fechada. Senhor, aleluia, esse homem é muito fechado, né? Independente aí da situação, aleluia. Pode ser também uma situação de emprego, aquele ali me parece ser mais fácil, esse aqui o Senhor está me orientando, mas tem um obstáculo. É Ele que vai abrir o mar para o irmão e a irmã passar. Então guarde essa palavra no coração, irmãos. E sempre procure escolher, irmãos, a direção do Senhor. Porque se o irmão e a irmã, eu, formos para o nosso próprio coração, a chance é certeira da gente se decepcionar. Mas quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, o mais Ele fará. Fique na paz do Senhor Jesus.